Vamos dar uma olhada no driver MQTT do Ellipse E3. Ele é um driver relativamente novo, ele é de 2018, sua primeira versão, e ele no momento está implementando suporte ao protocolo MQTT 3.1 e 3.1.1. Esse protocolo MQTT ele tem aquela característica de que um cliente do protocolo pode conversar com outro cliente através de um sistema de assinatura de tópicos, então recebendo dados, e publicação de tópicos onde ele vai enviar dados para algum outro cliente. Então, nesse caso do driver, o cliente, sendo supervisório, pode subscrever um tópico recebendo dados ou publicar esse tópico, o mesmo tópico, na verdade. Cada tópico, então, tem o seu payload e isso aí é trabalhado justamente pelo driver MQTT para extrair os dados em cima desse payload, dessa carga, dessa mensagem. A configuração dele segue o mesmo padrão dos drivers Ellipse, utiliza uma janela com várias abas. O que muda é o tipo de dados que são solicitados em cada aba. Na aba geral, se solicita a versão, o ID de cliente, que tem que ser o único, não pode ser confundido com o ID de cliente da máquina que está sendo supervisionada, o usuário e a senha, se o broker assim exigir, e o keep alive, tempo em que vocês têm que mandar um ping, ou seja, um sinal para o broker perceber que vocês estão conectados ainda. A versão, aqui no caso está 3.1, pode escolher para 3.1.1 e em seguida a gente vai para outras abas. A segunda aba importante aqui seria a aba de setup, onde vocês definem as características do driver, de conexão do driver, então ali está com camada física Ethernet, é um driver de rede. Após a aba Ethernet, ela tem definições como camada de transporte que vai ser usado, protocolo TCP/IP ou UDP, e de relevante também os endereços de brokers que vocês vão utilizar. Vejam que ele permite vocês trabalharem com endereços reserva, caso o broker principal falhe. É uma possibilidade que vocês têm, então, no caso de ter uma redundância, caso haja algum problema de comunicação com um determinado broker. Então, o que pede ali seria o endereço do broker e a sua porta. Cada mensagem que o E3 envia e recebe é baseada em um determinado tipo de template, um modelo criado para que a mensagem seja montada no próprio E3, ou que, quando recebida, o E3 consiga extrair os dados dela. Existem três formatos, JSON, XML e CSV, e aqui nessa janela a gente adiciona novos templates. Não precisa ser um template por sensor, uma única mensagem pode trabalhar com vários dados ao mesmo tempo. Então eu posso numa única mensagem pegar e atualizar várias tags, mas é importante ter esses templates bem definidos. Como eu tinha comentado, os templates então definem a estrutura da mensagem que o Ellipse envia e que o Ellipse deve receber. A mensagem tem que ser exatamente nesse template para que o Ellipse, após receber a mensagem, ele consiga extrair os dados, senão ele não consegue. E, como eu havia comentado, são três modelos possíveis: JSON, XML e CSV. Este aqui é um exemplo do modelo do JSON. Ele é uma espécie de lista de chave com valor, todos entre aspas, então são strings, onde a gente tem na chave um nome qualquer para uma variável e no valor é um dos padrões que a gente usa para a definição de um dado. Por exemplo, V1, V2, V3, V4, V5 aqui, entende-se que são valores que vão vir das tags. Então, V1, V2, V3, V4, V5 eu utilizaria nas configurações de tags e ligaria essas tags a esse template. Tem outros valores possíveis, como time zone, o timestamp, etc. Então, existe uma lista definida pelas chaves, pares de chave e valor genérico. No caso do XML, a sintaxe é equivalente. Eu tenho, na verdade, uma tag XML. As tags XML podem ser definidas pelo próprio desenvolvedor. Então, eu tenho uma tag XML e um valor aqui. Então, a temperatura, V1, campo, V2 e assim vai. Ele só é um pouco mais verboso, como se fala, ou seja, tem mais texto para se montar um template. E no caso do template CSV seria aquele clássico campo separado por vírgulas. No caso aqui está sendo separado por ponto e vírgulas. Esse seria o formato padrão. Embora ele seja bem enxuto, ele não é muito fácil de se entender o que está acontecendo, a não ser que o sujeito trabalhe muito diretamente com ele. No caso da criação de tags, eu tenho que primeiro pensar nos templates para poder enviar e receber mensagens e depois utilizar esses templates na sua criação. Ele é um pouco diferente, esse driver, dos drivers tradicionais da Ellipse, porque tu não usa os parâmetros N1, N2, N3, N4, que são os comuns no supervisório. Na verdade, a gente usa um atributo que normalmente não é nem considerado nos outros drivers, que é o atributo item, o atributo textual. Então, vocês têm que definir o atributo com
o tópico a ser publicado assinado. Se for um único tag, só esse tópico já é suficiente, acompanhado depois do template do formato da mensagem do tópico. Se tu tiveres mais de um dado, mais de uma variável a ser extraída, aí sim tu tens que informar o terceiro tópico também. Então, o exemplo que tem aqui, o nome do tópico está aqui, AltIFRS-RG/ESP32/sensores. O template, ou seja, o modelo das mensagens que tem que ser enviadas e recebidas, é este aqui, o ESP32 sensores. E no caso de uma única tag, eu não precisaria desse sujeito. Como ele vai ter 5 tags, eu preciso definir qual das tags vai ser necessário. Uma observação importante é que o driver MQTT não pode ser carregado no servidor E3 se ele não for um servidor válido, se não tiver uma hard key adquirida. Isso limita o uso do MQTT a testes apenas no E3 Studio. De qualquer maneira, é uma coisa importante para se enxergar como configurar os drivers no Ellipse, porque os drivers mais novos agora têm esses outros padrões que não utilizam N1, N2, N3, N4. Mas mesmo com essas limitações, a gente pode testar, fazer teste de conexão, configuração de tags e tudo mais, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui eu tenho uma aplicação aberta no Ellipse, já foi criado um driver importando a DLL do MQTT. Eu posso também atualizar essa DLL procurando por um novo arquivo. Então está aqui minha DLL mqtt.dll. Esse aqui é do meu driver MQTT. E aqui estão as configurações como eu havia comentado. Cuidem que eu tenho um template em formato JSON, que é o enviado então pela minha montagem com ESP32 e alguns sensores. Aqui no setup está em Ethernet. Foi colocado log to file aqui para poder justamente gerar um arquivo que registra tudo que está acontecendo com o driver. E aqui está minha conexão, qual é o IP do servidor, no caso o nome do servidor e a sua porta. Agora cada sensor está aqui com uma variável correspondente, uma tag correspondente, uma tag do tipo comunicação. E para cada tag eu defino aquele texto no valor de item. Então, tenho ali o mesmo tópico, que é o tópico que é comum a todos eles. Template, ESP32 sensores. Temperatura vai ser extraído do V1. Campo, do V2. Botão pressionado livre, do V3. E assim por diante. Então, vejam, eu estou mandando uma única mensagem do ESP32 para o broker, que é lida pelo meu driver. Vou botar aqui para rodar e testar o servidor. Vejam que demora um pouco. A gente vai ter resultados agora em seguida. Se ele estiver em azul, quer dizer que a conexão foi bem feita. E aí está. Observem que os dados estão sendo lidos dos sensores do ESP32. Está sendo gerada uma mensagem naquele exato formato JSON que foi especificado no template. E no caso do ESP, a cada 3 segundos ele envia para o broker uma mensagem. O meu ciclo de varredura é menor que isso, ou seja, a cada segundo, cada 1000 milissegundos, que ele faz uma leitura do broker, vendo se chegou alguma coisa. De qualquer maneira, ele está recebendo de acordo com a velocidade que foi sendo solicitada. Eu posso parar agora a comunicação, volto ao modo de edição e aí eu rodaria o meu domínio se o driver fosse aceito pelo servidor do Ellipse E3. Como ele não é aceito, então não tem nenhum problema de eu mandar rodar ou deixar ele por aqui. Observe um detalhe importante, sempre que o driver de comunicação estiver ativo dentro do estúdio, que é nesse modelo aqui, ele não vai estar disponível lá pelo servidor. Então, vocês têm que desativar ele antes de testar qualquer aplicação. Isso aí vale para o MQTT, para o Modbus, para qualquer driver de comunicação do Ellipse. E era isso.